Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Por que Adolfo tá com boné de abarreta? É porque ele virou mano? Não, mano, é porque meu cabelo tá muito bagunçado. E eu não tô afim de usar a touquinha do Barba Rala, tá ligado? É muito complicado. Então vou usar um boné aqui pra facilitar. Deixa eu só colocar ele pra trás aqui, vai ficar mais bonito. Pronto. Quando eu viro meu boné, é como se eu destravasse uma chave. Tal, pá. Mas vamos lá. O livro de hoje eu quero estar falando sobre antropologia cultural, uma matéria que eu estudei na faculdade esse mês, né, uma postilona grossa, achei top demais, legal, fascinante. Essa apostila, o que eu mais gostei assim nessa matéria aqui da antropologia cultural, da antropologia, foi a ênfase que foi dada à educação religiosa, porque se a gente parar para analisar os primeiros homens a chegar no Brasil com a intenção de educar foram os jesuítas, os padres jesuítas, né? A missão jesuíta ela entra no Brasil com a intenção de educar, construir, trazer cultura para os indígenas, né? Não é à toa que a maior parte da população brasileira ainda é católica devido a essa base que os jesuítas fizeram, né? Enquanto que você tinha a reforma protestante estourando na Europa, e você tem tensões, protestantes fogem da Inglaterra, da Holanda e vão para a América do Norte fundar os Estados Unidos, fundar lá as 13 colônias. No Brasil você tem no Brasil e na América do Sul e América Central você tem uma forte influência da Igreja Católica. E é interessante que esses padres, esses jesuítas, né, os padres essencialmente, eles vêm para educar os indígenas, né, na fé católica. E o interessante é que depois de um tempo eles são expulsos pelos próprios portugueses, porque os portugueses tinham a intenção de escravizar os índios, simplesmente por escravizar os índios, e esses padres eles tinham a intenção de o meu gato tá pulando ali, né, Cinza? Eles tinham a intenção de educá-los mesmo, literalmente civilizar esses homens, né, Cinza? E aí, cara, né, Preta também tá aqui. E isso, você tem catalogação da língua, você tem os padres aprendendo a língua, você tem, por exemplo, São Paulo, cara. São Paulo é a terceira maior cidade, foi fundada pelo padre Anchieta, né, entre outros também. Mas o principal nome dentro de São Paulo, até onde eu sei, é o padre Anchieta. Eu vou confirmar essa informação depois. E por aí vai. Só que não para por aí no estudo antropológico. Por quê? Porque esses foram os primeiros homens a ter contato com o indígena, com o aborígene, com o nativo, né? Isso, com o nativo da terra, né? Você não tem só eles. Depois você tem homens como William Carey Taylor, que foi um inglês que ele foi para a Índia e ele catalogou mais ou menos 16 dialetos, cara, indígena, né, hindu, e ele também imprimiu não só a Bíblia nesses idiomas, ele não só imprimiu partes da Bíblia nesse idioma, mas também ele imprimiu, por exemplo, as questões. Vai lá, Cinza. Ele imprimiu também os escritos os livros religiosos hindus. Ele usou a imprensa para fazer isso. Então veja veja o trabalho, a parte religiosa como ela foi forte nesse aspecto de culturalização, de ponte. Eu estou falando aqui só no aspecto positivo, tá, gente? Claro que existiram tensões. A tensão ela é natural do ser humano, né, Preta? A tensão é natural, né, Preta? A tensão é natural, né, Preta? Não é coisa preta, né, Preta? E a tensão é natural entre o ser humano, mas eu estou enfatizando aqui o aspecto positivo disso, né? O aspecto positivo disso. Por que nós falamos português? Por que a maior parte de nós somos católicos? Né? São católicos, né? Eu não sou mais, mas eu nasci em família tradicionalmente católica, né? E aí você também tem o aspecto do negro, né? O negro africano sendo trazido para o Brasil, e aí você tem a cultura negra, a cultura africana se misturando com a cultura portuguesa, com a cultura europeia, e aí você tem um misto de catolicismo, aí você tem religiões que surgem nesse aspecto, como a Umbanda, como o Voodoo. O Voodoo é do Haiti, se eu não me engano. O Voodoo, eu tenho que perguntar para os haitianos. E você tem
a Umbanda nascendo. Então, assim, para quem estuda história, para quem procura o conhecimento da sua própria nação, saber de onde você veio, o meio que te rodeia, são informações interessantíssimas, né? E o interessante é que você não tem só o mover econômico, você tem um mover evangelístico, um mover de levar uma mensagem, né? E aí nessa apostila trabalhou a estruturação do Ocidente, até a estruturação islâmica, a estruturação dos indígenas e tal. Eu achei muito legal, cara. Eu acho muito complexo, muito completa essa parte do estudo do ser humano, da história humana, que é a antropologia, que se preocupa com o homem, né? Com o homem. E eu acho fascinante, cara. Acho fascinante. Porque assim, quem aqui não gosta, quem aqui já não assistiu um desenho? Por exemplo, um desenho, cara. Ó, o simples fato de você assistir um desenho e ao assistir esse desenho você tentar entender alguns pontos, isso você já faz antropologia cultural, você já faz antropologia. Por exemplo, vou mencionar aqui Naruto, tá? Vou mencionar aqui o Naruto. Cara, todo mundo aqui sabe que eu curto Naruto pra caramba. Se você pegar o Naruto, você quer sair, Preta? Então vai lá, Preta. Cansou de gravar vídeo, né, Preta? Se você pegar, por exemplo, eu tava vendo, mas eu falei, de onde que vem esses nomes aí? Ashura, Indra, Izanagi, Izanami, Suzano. Aí eu fui pesquisar. O Naruto ele tem fortes influências shintoístas. E são deuses shintoístas. O que é o shintoísmo? O shintoísmo é a religião nativa do Japão, antes dela se misturar com o budismo. Quando o budismo alcançou o Japão, o shintoísmo se misturou com o budismo, né? E virou um monte de coisa. Então, assim, quando você vê o Sasuke dando um Izanami não, um Suzano, você tem a Izanagi, o Izanami, é o nome das entidades, né? Dos seres que formaram o Japão na mitologia. Então você tem a mitologia japonesa dentro do Naruto, né? E aí, cara, você fala, pô, cara, o próprio termo chakra é um termo hindu, mas está lá no Japão, né? Olha que legal, cara. Então você tem toda essa mistura, né? Essa mistura de crenças, quando o Azuma vai brigar lá, ele faz uma forma de Ashura, o próprio primeiro Hokage, ele dá lá um jutsu mal fudido, invoca uma estatuona de um Buda gigante com 1000 palmas batendo em todo mundo. Então isso você tem a mistura de outras culturas. E isso é importante observar. E aí eu quero voltar para o campo religioso. E aí eu quero voltar para o ponto bíblico, que é o que nos interessa aqui, que é o que não só a história, não só os desenhos, mas o mais importante aqui é a questão bíblica. Desculpe se eu misturo vários temas, esse sou eu, Adolfo Clair. Peço que você tente entender, porque esse sou eu. E aí a gente vai entender agora a Bíblia. Eu pergunto, quantas pessoas estudam filosofia grega, estudam cultura hebraica, cultura judaica, língua hebraica, compram gramáticas, procuram entender essas culturas aqui impressas por causa da Bíblia, por causa da religião? Para e pensa. Quantas escavações arqueológicas foram construídas com financiamento cristão, com financiamento religioso? Eu vou voltar na Idade Média. Na Idade Média você não tinha muitas questões arqueológicas. A arqueologia não estava desenvolvida nesse período e tal. Aí qual que era a única citação da Babilônia que você tinha? Uma das poucas citações da Babilônia? Na Bíblia. A Bíblia por muitos anos foi uma das poucas fontes que se mencionou a cidade de Babilônia. Se você pegar dicionários de 1800 e pouquinho, eles vão dizer que Babilônia era só uma aldeia pequena ali e tal. E aí quando você tem a descoberta real da Babilônia apenas em 1800 e pouco, os caras começam a imaginar a grandeza que foi a Babilônia. E ela é descrita na Bíblia como um grande reino. Então este aqui, ó, você tem um grande livro antropológico nas suas mãos, que estuda o ser humano, que estuda o homem. Quando você pega o livro de Provérbios, por exemplo, o livro de Provérbios, ele é um livro que traz sabedorias humanas, né? Vai falar sobre bebedeira, mulher,
sentimento, profecia, busca pelo conhecimento. Ele vai tratar da mente humana, são os conhecimentos que o ser humano tem. E aí você pensa, fala, nossa, cara, o ser humano sempre esteve preocupado com isso, né? E aí você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, que trata das origens, né? O livro de Bereshit. Você percebe que vou colocar aqui a data em que a Bíblia foi escrita, há mais de 3.000 anos, pelo menos, você já tem o homem preocupado com as origens dele. Então, assim, a Bíblia, além de ser a religião, cara, é um negócio, eu acho que é um negócio fascinante. Dentre elas, a religião cristã. A religião cristã ela é uma das mais fascinantes. É uma religião rica. Não estou dizendo que as outras não sejam ricas, né? Mas devido ao nosso cristocentrismo, né? A sermos cristãos, Cristo ser muito conhecido no meio de nós, a religião cristã ela passa a ter um peso cultural tremendo. Tanto para o ser humano, né? Porque, por exemplo, cara, para e pensa comigo, ó. Para e pensa comigo. Muito se fala em direito da mulher. Muito se fala em direito da mulher, ok? Só que se você pega a mulher na filosofia, mulher na cultura grega, mulher na cultura romana, elas não tinham um papel muito grande. Não é que não eram grandes, elas não tinham um papel muito livre. Aí você pega crianças, por exemplo. Crianças eram jogadas como nada também. Eram vendidas. E quem é que começa a mudar isso? Adivinha? O cristianismo, cara. O cristianismo. Tanto que as feministas que me perdoem, não quero fazer aqui discurso político, mas para e pensa. Que parte do mundo as mulheres têm tanta liberdade quanto no Brasil? Ou nos países ocidentalizados que tiveram o cristianismo como base da sua construção. Porque, cara, pega a vida de uma mulher muçulmana. Vamos lá. Pega como é que é. Ela se veste. Tem país que mulher. Tem país árabe, tem país que muçulmano. A mulher não pode dirigir, cara. Não pode dirigir. No Brasil, que é um país cristão, onde você tem um movimento feminista e por aí vai, não sei o que, todo aquele lenga-lenga de sapatão. As mulheres fazem o que querem, o que bem entendem. Elas têm uma liberdade que num país árabe elas não têm. Mas aqui no Brasil elas são reprimidas. Então por que elas não se mudam lá para os países árabes? Por que elas não se casam com o muçulmano, onde que o muçulmano pode ter 3 ou 4 mulheres? E aí essa noção de liberdade que elas têm foi dada pelo cristianismo. Só que aí você pega o movimento feminista, o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem: enfiar crucifixo na vagina, no ânus, invadem igrejas. Estas mesmas igrejas que lhes deram liberdade. Fica pra pensar, sabe? Crianças, cara, crianças elas não eram bem vistas como eu mencionei. Você pega na cultura grega, você pega na educação grega, na educação romana, e quem valoriza, passa a valorizar as crianças. Você tinha crianças que eram jogadas no lixo, no lixão. Os cristãos iam lá, os convertidos ao cristianismo iam lá, pegavam essas crianças e adotavam como seus próprios filhos. Crianças abandonadas pelos pagãos, crianças que eram sacrificadas. Mas não, o cristianismo é imoral. Não, vamos abolir o cristianismo do Ocidente, porque temos meia dúzia de padres pedófilos. Vamos abolir porque temos meia dúzia de pastores que pegam dinheiro dos fiéis. Só que essas pessoas reduzem o cristianismo a uma coisa tão pequena, cara. Tão pequena. Eles querem reduzir o cristianismo a uma coisa tão pequena. Só que se eles destruírem o cristianismo, eles destroem a base daquilo que construiu a liberdade deles. Porque eu não vejo movimento feminista, eu não vejo movimento homossexual em países árabes, em países comunistas, onde que, adivinhe, o cristianismo é banido. Olha que fascinante. E aí a gente volta ao início do estudo.
Vamos voltar lá nos padres jesuítas, nos jesuítas. Quem foram os primeiros que trouxeram a cultura e o conhecimento e se preocuparam e até foram banidos pelos portugueses, pelos espanhóis depois? Então, gente, eu finalizo aqui esse vídeo falando o seguinte: os que estão preocupados em construir a liberdade, a cultura, a ciência, a educação, são os cristãos. O cristianismo, cara, foi fortemente influenciou isso. Então, você cristão ou não, saiba disso. Você que quer a destruição do cristianismo ou não, lembre-se disso. Lembre-se que destrua o cristianismo e você destrói as liberdades das mulheres, a liberdade dos homossexuais, porque o homossexual pode falar, pode ter a pressão que for, a piadinha que for no Brasil. O Brasil o cara é sarrista, nós somos sarristas de fato, mas no Brasil ninguém sai matando homossexual à torta e à direita. Diferente em Cuba, diferente nos países árabes. Eu não vejo passeata gay lá. Agora você tem no Brasil passeata gay com 1 milhão de pessoas. Cara, tá sacando o negócio? Então, países cristãos, você tem liberdade para a mulher, liberdade para o homossexual, você tem liberdade para o ateu, você tem análise científica, você tem uma forte ênfase na... Cara, grandes descobertas foram feitas pelos cristãos. Quem foram os caras que desenvolveram aí, que incentivaram a filosofia no Ocidente? São Tomás de Aquino, mano, um padre, cara. Um religioso. Pega lá Santo Agostinho, é estudado em filosofia, cara. Não estou dizendo que os árabes também não fizeram isso, né? Alguns pontos, algumas coisas foram mantidas na região em que os árabes mantiveram, né? Principalmente muito sobre Aristóteles e por aí vai, né? Mas grandes cientistas, o pai da física moderna, Isaac Newton, era cristão. Escreveu muito sobre teologia. E aí você pega todos os homens que contribuíram, para a humanidade de fato, boa parte eram cristãos. Mas não, chega um ateuzinho, fundo de quintal, um ateuzinho de merda, e quer banir o cristianismo, sendo que é por causa desse cristianismo que ele pode existir. E também falo a mesma coisa para o movimento feminista e tal. Percebe a importância do cristianismo, a grandeza para a antropologia cultural? Finalizo esse vídeo por aqui.